Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começando a aula de gramática no segundo ano da Copelg. Bem pessoal, esse capítulo, né, essa aula na verdade, vai ser o término do capítulo 8, né? E o capítulo 8 vai tratar sobre concordância verbal. Embora o material da gente tenha demorado, embora tenha tido percalços no início da turma e tudo mais, mas a gente até que tá adiantado, se a gente for pensar na conjuntura toda. Então, eu optei por colocar só 2 capítulos para a prova. Por quê? São 2 capítulos muito importantes, né? Um trata sobre concordância nominal e o outro, né, trata de concordância verbal. Então, como são assuntos muito importantes, eu resolvi deixar esses 2 assuntos e aí depois a gente dá prosseguimento com os outros capítulos e depois eu vou dar uma focada na parte de interpretação textual, que ficou um pouco deslocada agora nesse mês por conta das provas, né? Vocês tinham que estudar, tinham que mandar tarefas, enfim. Então tá, a gente parou no ponto que a gente estava falando sobre o sujeito, que é formado por cada um de, né? E mais o nome no plural. Então, nesse caso, o verbo fica no singular. Exemplo, cada um de nós compõe a sua história. E aí eu lembro vocês que a regra geral para concordância verbal, né, é que concorde com o núcleo do sujeito, que o verbo concorde com o núcleo do sujeito. Então, por isso que a gente está falando sobre sujeito aqui. Continuando, a gente também tem a questão da concordância do verbo ser, né, que é comum o verbo ser concorda com o sujeito e que ocorre. Eles são amigos. É o que geralmente ocorre, né, o verbo concordar com o sujeito. Porém, há os casos particulares que o verbo concorda com o predicativo. O predicativo, no caso, é uma característica do sujeito. No seguinte caso, quando a oração se inicia com pronomes interrogativos. Então, quando o pronome, quando a frase começa com pronome interrogativo, você já sabe, né, que ele vai concordar com o predicativo, que é uma característica do sujeito. E reforça ainda que vocês precisam ter um bom conhecimento de morfossintaxe, de sintaxe mesmo, para vocês entenderem isso aqui. O que é sujeito, o que é núcleo do sujeito, enfim. O que é predicativo, o que é aposto, o que é vocativo, tudo isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, como eu já falei para vocês nos plantões. Continuando, a gente tem também a concordância com o núcleo mais próximo. Eu não sei se você se lembra, mas quando você está ali no início do fundamental, você estuda essa questão da concordância, mas só uma introduçãozinha, só um preâmbulo do que você vai estudar futuramente, né? Então, quanto o núcleo do sujeito podem ser considerados sinônimos. Então, quando são sinônimos, você concorda com o mais próximo. Aí, verbos acompanhados da partícula se. Gente, vocês têm que ter todo o cuidado com a partícula se, né? Quando o se, essa partículazinha do vende, se compra, se lá, é pronome apassivador, o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto concorda naturalmente com o sujeito. Então, o que acontece? Aí, você tem que lembrar que verbo transitivo é aquele verbo que necessita de um complemento. O verbo intransitivo não precisa de complemento, né? Ele já, por si só, se baixa, tipo morrer, correr, andar. Já os verbos que necessitam de um complemento, eles são transitivos e são diretos quando esse complemento não tem preposição e é transitivo indireto quando ele tem preposição. E ele também pode ser transitivo direto e indireto, que é quando aparece uma preposição na composição frasal. Então, ele vai concordar naturalmente com o sujeito. Então, vendem-se veículos seminovos. E aí nós temos o termo haja vista, né? A gente vê muito isso na literatura, por exemplo, quem tá lendo Camões, quem está lendo a literatura clássica, quem está estudando isso, quem tá lá, aquelas obras românticas, por exemplo, tem linguagem muito formal, e aí tem, né? Haja vista, né? Então, quando esse haja vista tem uma expressão com valor de veja, tipo, veja isso, observe aquilo, é uma locução invariável, ou seja, não vai pro plural, fica assim como está. Haja vista, tá? E aí nós temos o caso dos verbos dar, bater e soar. Quando usados nas indicações de horas, possuem sujeito, né? Ou seja, relógio, hora, horas, badaladas. E com ele deve concordar. Então, o relógio deu 2 horas. Deram 2 horas no relógio da estação. Deu 1 hora no relógio da estação. O sino da igreja bateu 5 badaladas. Então, é só... Gente, a regra é muito simples. É só concordar com o sujeito. Pensa no sujeito, pega o verbo, eles têm que falar a mesma língua.
Pronome relativo quem. O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o que antecede, com o antecedente do pronome quem. E aí, exemplo. Fui eu quem afirmou. Fui eu quem afirmei. Então, concorda diretamente com o quem. Sujeito no coletivo. Às vezes você me pergunta muito, professora, mas aí como é que eu vou usar o coletivo? Então, nessa situação, o verbo fica sempre no singular, né? Então, a multidão ultrapassou o limite, né? O multidão, né, já está dizendo, já está evidenciando que é algo coletivo. Então, você não precisa dizer a multidão ultrapassaram. Não. A multidão ultrapassou o limite. Então, sempre assim, nessa situação de sujeito coletivo, o verbo sempre fica no singular. Indicações de datas. O verbo deve concordar com a indicação numérica da data. Então, exemplo, hoje são 2 de maio. São 2, então, vai no plural. Então, você não é 2 de maio. Seria se fosse primeiro. Hoje é 1º de maio. Mas não, no caso é 2. Então, hoje são 2 de maio. Não é muito difícil, não. A questão é prestar atenção direitinho e estudar os capítulos, porque isso aqui é só o resumo do resumo. E aí, para encerrar e fechar com chave de ouro, o que vocês precisam saber? Que, para a regra geral, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. No caso do sujeito simples, a concordância é direta, você não tem que pensar muito, né? E em se tratando do sujeito composto, ou seja, aquele sujeito que tem 2 núcleos, o verbo vai para o plural quando o sujeito está anteposto, ou seja, quando vem antes. Concorda no plural com o mais próximo, com o núcleo mais próximo, né? Então, essa questão de quando o verbo vai para o plural, quando o sujeito está anteposto. E concorda no plural com o número, com o núcleo, né? Perdão, com o núcleo mais próximo, ok? E aí, de novo, a gente tem aqui a questão de praticar. Por quê? Porque a nota de vocês será composta pelo qualitativo mais o quantitativo. O qualitativo é essas notas que vocês geram com presença nas aulas, no caso das aulas do Meet, com tarefas que vocês fazem, aulas da plataforma que vocês assistem, tarefa da plataforma que vocês fazem e essas atividades. Sempre que eu termino o capítulo, eu peço que vocês façam para a sala e as propostas. E o prazo para me entregar essa tarefa é até dia 23/7, quinta-feira. Tá bom? Porque aí eu vou tabular e gerar qualitativo para vocês. E esse qualitativo será somado à prova que vocês vão fazer na plataforma para gerar essa última média de vocês que vai fechar o semestre. Ok? Então, vocês vão me mandar essa atividade até o dia 23/7 pelo sala de aula. Vocês sabem que agora a plataforma tem essa interatividade de poder mandar pelo sala de aula, né? Então, vocês vão mandar por lá. Eu vou abrir uma sala só para vocês colocarem essa atividade de vocês, para vocês mandarem para mim. E aí, como hoje é uma aula de término de capítulo, uma aula só para terminar que foi indicado no capítulo, vocês vão fazer, né? Façam logo hoje, que estão fresquinhos, e mandar para mim por lá. E aí, assim, eu vou tabular a nota de vocês, tá bom? Se tiverem dúvidas, é só falar comigo. Tem o plantão de gramática sempre na segunda-feira. E também podem mandar mensagem depois, não tem problema. Eu só peço que vocês, quando forem mandar as atividades, mandem pelo sala de aula. Outra coisa é a questão dos capítulos, né? Que vão cair na prova. Só vai cair esses capítulos. Nós não vamos encerrar o livro 3 agora, porque não vai dar tempo. Esses conteúdos de concordância, ainda tem algumas questões de interpretação que eu quero tratar com vocês. Então, a gente não vai conseguir fechar isso tudo. Então, a gente vai fazer a prova com esses conteúdos. Aí terá a pausazinha de uma semana. E quando a gente retornar, a gente retoma de onde parou, porque não precisa atropelar também os assuntos, né, minha gente? A gente tem tempo, a gente só tá em casa, mas a gente tem tempo de estudar. Então, vamos lá. Não vou dar aulas muito corridas, não, para vocês aproveitarem o máximo de conteúdo que vocês puderem. Então, como eu falei, qualquer dúvida, entrar em contato. Estudem para a prova, assistam as aulas da plataforma, façam as atividades na plataforma para poder gerar o qualitativo de vocês. Então, um grande abraço, se cuidem, organizem a rotina, estudem e até mais.